No ar, Perfil Poder. Hoje trazemos o escritor, jornalista, conferencista e especialista em gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento humano. Construiu uma trajetória marcada pela formação de profissionais, palestras corporativas, produção literária e projetos de impacto social. Perfil Poder recebe com muita alegria César Romão. Como vai, César? Que prazer estar aqui Prazer com é você. todo Você nem imagina a minha alegria. O programa Perfil Poder. Uma alegria Muito obrigado, muito grande. obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é paulista? Eu nasci em São Paulo, nasci no bairro da Vila Prudente. Paulistano? Vivi no bairro da Vila Prudente. Na realidade, eu nasci na Avenida Nazaré, na maternidade infantil do Ipiranga. Muito Mas bom. meus pais sempre moraram na Vila Prudente. Inclusive, meu pai tem uma praça com o nome dele, Antônio Romão, lá Poxa, na Vila que Prudente, bacana. em homenagem a tudo que ele fez ali no bairro. Meus parabéns, muito bem. E você morou muito tempo lá, mudou logo? Eu fiquei lá, eu saí de lá quando casei, fiquei lá 34 anos, cresci ali E estudou na região? estudei na região, no colégio Zé de Anchieta, Zé de Anchieta. né? Terminando o colégio, eu comecei a faculdade no Mackenzie em Direito, Formado em Direito. formado em Direito. E aí não parei mais, né? Advogou? Não, nunca. Nunca. É interessante, né? Mas fez muitos progressos na educação com Então, outros cursos, inclusive. eu acho que aprender é uma coisa mágica. Aliás, se você quiser manter o tique e o teco funcionando, Tem que tem aprender. que continuar a aprender. Tem né? razão. Aprender foi o que nos tirou das cavernas, né? E nos trouxe até aqui, desenvolvendo o nosso cognitivo. Aliás, olha, escreva à mão qualquer coisa, escreva um pouquinho à mão todos os dias, porque, embora ninguém esteja falando sobre isso, né? Mas o nosso cognitivo e as nossas sinapses, elas recebem esse sinal melhor que qualquer um. Se você quiser guardar alguma coisa na sua mente, escreva à mão primeiro. Muito bem. Bom, e aí? Você teve uma educação muito superior a só uma faculdade. Você fez outras coisas. Estudou em escolas no exterior, em escolas aqui também. Conta um pouquinho pra gente. Hoje eu somo aí acho que mais de 20 certificados acadêmicos ao longo da carreira, continuo estudando. É uma maneira não só de se manter atualizado. Eu acho que ninguém deve se afastar do universo acadêmico. Se você puder permanecer no universo acadêmico, é muito bom. Por quê, Roberto? Porque ali estão pessoas de determinadas áreas que discutem temas de uma forma diferente, de um pensamento oposto às vezes ao seu. Sim. E que te ensina algo novo. Eu aprendo muito sempre nesse convívio com as comunidades acadêmicas. Você fez universidade no exterior. Fiz Duas nos Estados Unidos. Universidade de se não me engano. Califórnia, Universidade de Richmond, a Universidade da Disney. Três, então. A Disney eu fiz, acho que lá, quatro cursos lá. 4 cursos. E que curso você fez nessa universidade? Olha, eu procuro aprender sempre algo diferente daquilo que eu estou fazendo. Sei. Né? Uma vez, quando o Peter Drucker esteve no Brasil pela primeira vez, trazido pelo José Saleb Neto, começo da HSM, Sim. ali num auditório da Hebraica, Sei. tinha lá um grupo, eu estava ali, e de tudo que ele me disse aquele dia, eu fiz administração, fiz pós-graduação em administração e a gente acabou estudando Peter Drucker, né? Quem fez administração estudou Peter Drucker. E aquele dia, Roberto, ele disse uma coisa quase no final da palestra, e naquela época ele tinha 70 e poucos anos, década de 90, acho que foi isso. Ele disse assim: todo ano eu aprendo algo diferente, alheio à minha profissão. Aquilo me chamou a atenção, e aí ele contou o que ele estava fazendo Mas ele era um naquele ano. marqueteiro famoso. Não, ele é o pai da nossa administração. Né? Também, evidente. Se ele não tivesse nascido, a gente talvez não tivesse administrando as nossas empresas como administramos hoje. E daquela época para cá eu falei, gostei. Né? E aí passei a fazer o mesmo. Às vezes eu faço coisas, por exemplo, eu tenho uma formação também no Mackenzie em neurociência.
é muito distante, às vezes, do que eu faço, mas eu aprendi muita coisa para usar na minha carreira também. Então, eu acho interessante você aprender coisas que são alheias àquilo que você faz. Não faz muito tempo, eu estava com o meu neto, a gente estava limpando ali, ó. Quantos netos você tem? Um só, por enquanto. Por enquanto. Tá Trabalhem, meninos, vamos trabalhar aí. São quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Muito bem. Tenho um netinho, João. E aí ele gosta muito de mexer lá nos meus carros, ele gosta de arrumar, ele tem uma oficina lá na garagem, Entendi. então quando ele vai, ele arruma. Não. Mas deixa uma bagunça danada, né? Aí ele estava arrumando, aí eu arrumei e falei para ele, olha, agora é assim, eu vou varrer, né, e você segura a pá. Aí ele falou assim para mim, ô vovô, por que eu vou segurar a pá? Segura o senhor a pá. Né? Claro. O senhor já está varrendo. Aí eu falei assim para ele, pequenas tarefas desenvolvem grandes caráteres. Ele olhou para mim, não sei se ele entendeu, mas segurou a pá. Quando nós subimos, o meu filho falou assim para ele, e aí, consertou muito carro, o que você aprendeu lá embaixo hoje? Ele falou assim, pequenas tarefas desenvolvem grandes caráteres. Então, veja, eu acho que toda vez que a gente faz algo alheio, a gente cresce por dentro, cresce pela alma, cresce no seu espírito, porque não tem nada pior do que você ser o mesmo a sua vida inteira, na minha opinião. E você continua estudando, pelo que eu sei. Continuo, estou terminando aí uma pós-graduação. De quê? Em filosofia, arte e literatura pela PUC. Parabéns. São 3 juntas aí até o final do ano. Muito bem. Vamos falar um pouquinho dos seus livros. Você escreveu mais de 20 livros. Ao longo da carreira, 25 títulos. 25 títulos. E qual é que você acha que é o mais importante? Ou todos são importantes? É como falar de filho, né? Eu tive uma dedicação igual em todos eles. Mas eu tenho um que é a Semente de Deus, que ela se destacou mais do que os outros. Claro. Acabo de receber a Semente de Deus. Eu já li o livro, mas agora recebi com uma linda dedicatória. E por isso eu recomendo aos senhores que não deixem de ler esse livro. Esse livro praticamente abriu a minha carreira literária aqui no Brasil, em todos esses países que estão hoje. Então não é uma questão de qual que eu gosto mais, né? Peraí, que países estão hoje? São 51 países hoje. Quero que você repita isso. Quantos 51 países. Você é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ou um dos maiores escritores. Os amigos o dizem. Não, os amigos o dizem não. Eu não conheço, acho que eu não conheço ninguém que escreveu, que esteja com seus livros em 51 países. Inclusive tem países muito interessantes, por exemplo, Rússia. São 12 títulos na Rússia. 12 títulos na Rússia. A Itália, são 12 títulos também na Itália. A Itália é o meu segundo maior público depois do Brasil. Aí vem Espanha, Portugal e tantos outros aí, Suíça, Suécia, e qual Alemanha. Qual é a tiragem total desses livros mundo afora? Não deve, além do Brasil, que deve ser uma tiragem muito alta dos seus livros, como é essa tiragem internacional? Então, nós temos hoje, houve uma época que as tiragens eram bem maiores, né? Como no Brasil também, hoje as tiragens não são o que eram. Então hoje, provavelmente ao longo desses 25 anos, eu devo estar ultrapassando aí uma marca de 9, 10 milhões de livros pelo mundo. 9, 10 milhões de livros é um número absurdo de livros. É bastante livro, viu, gente? É muito livro. Para um brasileiro que saiu da Vila Prudente, é bastante livro. Saiu de qualquer lugar. Da Prudente, de qualquer lugar. E você vende livros no papel, como eu adoro ler em papel, eu não gosto de Kindle, mas deve ter no Kindle também. Todos eles. Aliás, o livro digital, ele vende 20% do livro em papel. O livro em papel ainda é a grande venda dos autores pelo mundo. Mas essa proporção deve começar a mudar logo mais. Que interessante. Eu venho ouvindo isso há muito tempo e não muda. Não, eu pergunto isso. Não, eu venho ouvindo. Vai mudar? Vai... Não, mas não muda. Não muda. Fica sempre assim. As pessoas adoram o livro em papel. Adoram, adoram, adoram. O pessoal mais jovem, por exemplo, as estatísticas que eu tenho é que eles leem pelo livro digital, mas não terminam de ler o livro. Sei. Então, as estatísticas dos livros digitais, as pessoas leem 45% a 55% só da obra. Bom, eu quero saber mais coisas sobre o livro, mas vou precisar pedir desculpa para fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
Voltando do nosso intervalo, nosso querido amigo César Romão vai falar um pouquinho mais dos seus livros. Esses livros, quais são os temas que você mais aborda nos seus livros? A Semente de Deus, por exemplo, é um tema sobre espiritualidade. Uhum. Ele é um livro que já tem um certo tempo, ele foi escrito em 91, e até hoje parece que foi lançado ontem, né? Então é um tema que eu diria que ele é perene. Eu tenho livros que falam de motivação, eu tenho livros que falam de liderança, tenho alguns livros de ficção. Eu tenho um de ficção que faz muito sucesso, chama-se Um Homem e Seus Discípulos. São os bastidores da vida de Jesus. Esse livro também faz muito sucesso. O Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, que é um livro também que me surpreendeu demais, eu nem esperava que esse livro fosse trilhar esse caminho que está trilhando. Então eu estou sempre em volta do que eu diria humanismo. Eu estou sempre rodeando o ser humano de alguma maneira para ver se a gente consegue deixar uma mensagem aí no coração e na mente das pessoas. Essa é uma das suas especialidades, gestão humana, humanismo, essa é mais ou menos uma das suas especialidades. Eu não sei, Roberto, se é a minha especialidade, não, mas não é eu fico batendo nessa delas, tecla. Eu fico batendo. Você é um banda larga, homem de 1000 instrumentos. Você fala sobre qualquer coisa. Agora fale um pouquinho das suas conferências. Então, eu soube que nesse último fim de semana você fez uma por dia. Foram 3 dias seguidos. Quinta, sexta e sábado. Domingo de deram folga. Domingo tem que descansar um pouquinho. Jesus já dizia isso. Domingo tem que descansar um pouquinho. Então. A minha carreira de palestrante ela é interessante porque eu nunca pensei em ser palestrante. Na realidade, o meu sonho era ser escritor. Acontece que quando o livro fez sucesso, as pessoas ligavam no meu escritório e diziam assim: Romão, você só fala? Você só escreve ou fala também? Eu disse, eu não entendi a pergunta. E aí, ele disse, não, eu queria que você viesse aqui fazer uma palestra sobre o seu livro. Falei, tá bom. E aí eu fui. E eu me lembro bem que a primeira vez que eu fui, o cidadão me deu um envelope, me fez assinar um monte de papel. E eu peguei o envelope, pus na minha pastinha, fui embora. Um mês depois ele me liga e fala assim, Romão, você não depositou o cheque? Eu falei, que cheque? Ele falou, o cheque da sua palestra. Eu falei, mas que cheque da palestra? Eu não cobrei nada para... Não, quando nós trazemos palestrantes aqui, nós pagamos. Eu me lembro bem da minha primeira palestra, foi com o Gelmir Betting. Sei. Ele dividiu o palco, a gente dividiu o palco. Ele falou, não, a gente paga os palestrantes igualmente. Você tem que depositar o cheque, senão você vai me prejudicar na empresa. Eu falei, e agora? Cadê o cheque? Né? Fui na minha pastinha, estava lá ainda, no envelope lacradinho. Nem olhou. E eu confesso, quando eu abri o cheque, eu falei assim, uau, um palestrante ganha isso, né, para fazer uma palestra? Eu falei, eu preciso me organizar. E aí eu me organizei um pouco e isso passou a ser uma coisa comum no escritório. As pessoas passaram a me chamar para fazer palestras. Né? E foi assim que começou a minha carreira. Você faz palestras no Brasil e em países da América Latina, da Europa ou em outros lugares? Inclusive hoje, com a tecnologia, tem sido tão tranquilo porque a gente faz por transmissão. Sim. Então é um sossego. É o virtual. Porque chega um ponto na carreira que as viagens cansam, né? Você sabe disso, você é uma pessoa que viajou muito na sua carreira mas também. Mas tenho vontade de não viajar mais. Às vezes você não quer mais viajar. Então, eu adoro viagem aqui pertinho, adoro... aeroporto é uma coisa cansativa, né? Depois de um determinado tempo. Então, eu tenho feito, esses países que eu tenho livro, normalmente, atualmente, a gente faz por videoconferência. América Latina e América Europa? Latina toda. Eu tenho livros em toda a América Latina. Muitos leitores aí, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos eles. E essa cozinha de fazer livros no exterior? Você tem um agente no exterior, ele opera para você, você faz aqui do Brasil. Como é que isso é feito? Como é que você conseguiu chegar em 51 países? E às vezes eu me pergunto também. Eu no início da carreira, eu tive um anjo. Né? Esse anjo se chamava Katia Schumer. Ela era uma agente literária, na minha opinião, a melhor que nós Desculpa, eu não ouvi o nome. Katia Schumer. Katia Schumer, minha saudosa Katia Schumer. E ela acreditou muito na minha carreira. Falou, Romão, quem lê esse livro vai comprar. E a Katia visitava as feiras de livros fora do Brasil, principalmente a de Frankfurt,
E ela voltava sempre muito feliz. Uhum. Né? Romão, fechei um que eu falei, puxa, cara, se o livro não vender, você, com o nome que você tem, vai ficar ruim para a sua carreira, né? Mas Deus quis que os livros vendessem muito e eles saíam e se tornavam best-sellers, saem e se tornam best-sellers. E o meu editor da Itália, o Maximiliano Pilotti, uma vez me disse uma coisa muito interessante, quando eu perguntei a ele, a que ele atribuía, por exemplo, o sucesso dos meus livros lá na Itália. Ele falou, olha, Romão, eu, com tantos anos, né, editor, você tem uma coisa que eu acho que você não sabe que você tem. Ele falou, você tem uma linguagem universal. Nós não precisamos fazer versão do seu livro, é só traduzir. Sei. Isso é muito raro. Né? E aí que eu descobri que eu tenho linguagem universal, né? E talvez seja essa uma das razões dos livros fazerem tanto sucesso. Mas é um sucesso inacreditável, diga-se de passagem. Eu fico muito feliz de saber esses números que você me passou. Mas eu não penso muito nisso, sabe por quê, Roberto? Porque eu não quero mudar. Então eu não fico pensando muito, eu simplesmente escrevo. Eu não penso em aperfeiçoar essa linguagem universal, né? Eu preciso continuar sendo eu mesmo quando eu escrevo. E você acha que está no caminho que você quer continuar nesse caminho? Palestras, livros, conferências. Você dá consultoria para empresas também? Também. Tenho várias empresas que eu pertenço ao conselho, faço consultoria organizacional. E dá tempo de tudo isso? Dá tempo. Eu sou muito organizado, né? Tenho uma agenda muito organizadinha. Eu escolhi 2 profissões que eu vou poder fazer até o fim dos meus dias. E uma vez eu ouvi isso de Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia, até hoje ninguém conseguiu. Aliás, aqui neste livro tem uma recomendação dele. É o único livro no mundo que tem a recomendação de Og Mandino, É a Semente de Deus. Que coisa! E ele me disse uma vez, ele disse assim para mim, Romão, se você escolher uma carreira, escolha algo que você possa fazer até o final da vida, como eu, por exemplo. Eu pensei muito bem, e olha só que interessante. Qualquer outra profissão você não pode tocar até o fim da sua vida. Agora, ser palestrante e escritor é uma beleza, porque quando eu ficar velhinho, quando eu estiver subindo ao palco, todo mundo diz, ai, que velhinho bonitinho, né? Olha que bonitinho ele subindo. Vamos comprar o livrinho dele. Você vai bom aplaudir porque você é competente. Então ser escritor e palestrante é uma carreira que a gente pode levar até os 100 anos aí, se Deus quiser. Eu espero que sim. Conta pra gente o que foi o projeto, ou o que é o projeto Fábrica de Gente. Isso foi parte da minha vida. É um projeto que eu toquei durante 30 anos. Ele consistia em reintegrar menores carentes à sociedade através do trabalho. Ainda é um projeto inédito no Brasil. Ele teve um tempo, né? Eu fiz um projeto com tempo para começar, para terminar. Ele começou em 79, acabou em 90. E ele, inclusive, inspirou muitas coisas aqui no Brasil. Nós começamos nessa época aí com muitos políticos, inclusive, que se auto-inspiraram nesse projeto para fazer coisas relativas às crianças. E eu sempre participei de muitos projetos sociais, participo até hoje. Por exemplo, eu fui presidente da Fundação Procad, que é na cidade de Santana de Parnaíba. Essa fundação, aqui do lado. Essa fundação hoje é uma fundação super renomada, com prêmios internacionais, entre aspas, é uma fábrica de atleta. Sim. A fundação prepara crianças para serem atletas. E ela funciona, está na cidade de Santana do Parnaíba, está lá, tem prêmios de várias partes do mundo, envia delegações de jovens brasileiros para várias partes do mundo. Foi um projeto que começou com uma iniciativa do então José Messias, que foi um vereador da cidade na época, e eu sempre tive envolvimento, né, com projetos sociais, sempre. Hoje ainda tenho alguns aí que eu estou com as mãos ainda sobre eles. Mas Fábrica de Gente é um projeto seu. Esse é meu. E objetivamente, o que ele fez? Como é que ele se desenvolveu? Ele nasceu assim. Eu olhava, por exemplo, num jornal e via um cachorro ou um cavalo sendo vendido por $500 mil. E aí você passava num farol e via uma criança pedindo ali alguma coisa. Mas, puxa, será que a gente se aperfeiçoou tanto na criação de animais que esquecemos como criar gente?
vou montar um projeto para criar gente, aí do nome Fábrica de Gente. Então, a gente tinha um trabalho lá, assim, recolhia os menores carentes, muitas vezes da Praça da Sé mesmo, entregava uma profissão para ele, colocava o menino numa profissão, sempre homens, nunca trabalhei com meninas na época, né? É porque as profissões que a gente ensinava eram profissões, não diriam rústicas, né? Mas era torneiro mecânico, fresador, profissões de fábrica, né? E após ele ser profissionalizado, entrava no mercado de trabalho. Esse projeto foi pauta de programas nacionais e internacionais. Isso na época me deu muita alegria, né? Porque a esperança era que isso se autorreplicasse, né? Que crescesse. Mas sabe, Roberto, aqui nós temos um país com sérios problemas relacionados ao social, né? Aqui nós temos muita política e pouca humanização. Então, o projeto para andar, se ele for político, ele vai andar enquanto a política estiver ali. Se ele for humanizado, enquanto o criador dele estiver ali. Mas eu tenho muito orgulho, foram mais de 3.000 jovens na época reintegrados à sociedade. Vou pedir desculpas e pedir licença para fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta do intervalo, pedindo ao César Romão, nosso caro entrevistado da noite de hoje, que fale um pouquinho, agora vamos falar um pouquinho de política. Você já foi candidato a deputado estadual. E faz tempo isso. O maior arrependimento da minha carreira. Eu nunca me arrependi de nada que eu fiz na minha carreira. Eu sempre tive uma vida com erros, com acertos, que na média me deu felicidade. Certo. Mas essa fase, que foi uma fase curta, né, de 6 meses, não é que eu me arrependo, mas não faria jamais. Não voltaria a executar tal aventura. Mas por quê? Não foi... viu que não tinha saída ali, não tinha solução? O que você achou? Eu acho que a nossa política no Brasil, ela está muito longe de ser uma política realmente transformadora. O Brasil virou um país político, ele não virou um país humanitário, ele não virou um país onde a sociedade cresce, onde as coisas podem acontecer. Ele virou um país político. Qualquer coisa hoje é política, as conversas hoje são todas políticas, parece que as pessoas não têm outro tema que não seja política. É muito difícil você hoje conversar com alguém. Aliás, nas minhas palestras, quando termina, a primeira pergunta que vem é sempre política. Então, eu acho que nós estamos muito longe de uma política realmente transformadora para fazer desse país o que esse país deve ser. Estamos num momento difícil realmente, que os poderes não estão se entendendo, dos 3 poderes brasileiros. Você é otimista em relação ao futuro do Brasil? Ao futuro do país, sim. Ao futuro da gestão do país, não. Nós temos uma gestão baseada no ego hoje, que, na minha opinião, é o maior inimigo do ser humano, né? Então, a gente sente muito ego em todas as decisões. É sempre o holofote que as pessoas buscam. A gente precisaria diminuir esse ego, pensar mais no país, pensar mais nas pessoas, né? E trabalhar realmente para que a gente se torne um país de primeiro mundo. No momento em que nós estamos vivendo, nós estamos passando por uma crise no nosso mercado financeiro, de um modo geral, com esse Banco Master, que trouxe uma revelação muito forte, que o país inteiro está envolvido nessa falcatrua toda. Como é que nós vamos sair disso? O que você acha, César? Diógenes, filósofo grego, sim, ele andava por todas as ruas da Grécia com uma lanterna. E quando perguntavam a ele, por que você está usando essa lanterna e anda com essa lanterna, ele disse, estou procurando um grego honesto. Eu acredito que hoje a gente precisa andar de lanterna aqui no Brasil. É uma pena,
Porque o Brasil é um país tão maravilhoso. Veja, com todas essas atrocidades que são feitas com o nosso país, o Brasil ainda cresce, o povo ainda é alegre, o povo é feliz. O PIB cresceu O PIB no primeiro trimestre. Imagine só se tudo isso fosse revertido realmente para um desenvolvimento da nossa nação. Em outubro temos eleições para o próximo presidente do país. Você acha que nós vamos nessa divergência brutal entre direita e esquerda? Continuaremos com esses pontos negros de um lado e de outro? Não vamos ter ninguém, não vai aparecer um candidato que não seja... O direita e a esquerda é uma réplica ainda, né, da base inglesa, que, na minha opinião, é uma bobagem tremenda isso, você ter dois lados, né? O lado tem que ser... Qual é o seu lado? É o todo. É a gente olhar para o todo. A gente está com ausência, né, de candidatos. A gente acaba votando naquele que, não diria o menos ruim, mas aquele que nos parece menos, né, o menos ruim. Né? Eu não vejo atualmente aí algum candidato, eu tenho analisado aí, mas eu não vejo nenhum que realmente merecesse hoje ter a faixa presidencial, nesse momento. Nesse momento. Bom, nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista. Pena, porque a conversa está muito gostosa. E eu queria que você desse para quem está chegando no mercado, o novo formado, a pessoa que quer entrar no mercado, como você entrou, você é radialista, é um jornalista, é conferencista, autor de livros. Fiquei estarrecido com o número de livros que você vende no mundo inteiro. O que você diz para aquele que está chegando agora ao mercado? O que você diria a ele? O que ele deve fazer para chegar perto do sucesso que você conseguiu? Desejo que você tenha o mesmo, claro. Coisas boas a gente tem que compartilhar. Com a sua permissão, querido amigo Roberto, primeiro eu quero dizer que você sabe a admiração que eu tenho por você. A recíproca é verdadeira. O quanto você representa aqui dentro desse país. É um dos grandes gênios que nós temos aqui na nossa nação. Toda a nossa vida, ela é regida por 5 forças existenciais. Essas 5 forças existenciais, elas precisam estar em convergência e equilíbrio. Se você manter essas forças em convergência e equilíbrio, mesmo que você não queira, você terá êxito na sua vida. Quais são elas? Sua crença, sua família, sua saúde, seus amigos e seu trabalho. Bota isso aí no seu espelho e todo dia você olha para essas 5 forças e se pergunte se elas estão em convergência e equilíbrio. Por quê? Porque se uma delas ruir, você perde as outras. Se você deixar ruir a força existencial da sua saúde, ela derruba todas as outras. Não importa o que você tenha. Se você manter essas forças em equilíbrio e convergência, mesmo que você não queira, o sucesso vai bater aí na sua vida. Muito obrigado. Foi uma alegria ter o César Romão aqui nessa nossa entrevista. Foi extraordinária a sua contribuição para esse programa. Eu quero agradecer por tudo que você fez. Quero agradecer ao senhor e a senhora que estiveram conosco nesta noite. Muito obrigado e boa noite.